Olá, estamos no programa Viver Direito, eu sou a Graziele Melo, fique com a gente. Estamos com uma nova proposta do programa Viver Direito e vamos começar com uma série sobre direito constitucional, direito eleitoral, as polêmicas que perpassam aí a nossa Constituição, com relação à corrupção, reforma política, legitimidade do Estado. E estamos aqui hoje com um convidado muito especial, professor universitário, professor Arthur Guerra, advogado, doutor em Direito e foi meu professor, inclusive, na faculdade. Para mim é uma honra ter o senhor aqui. Muito obrigada. A honra é minha, Graziela. Muito obrigado pelo convite. Que bom, fico muito feliz. Eu gostaria que o senhor comentasse, assim, a falar um pouquinho com a gente sobre a sua trajetória, o que te levou para o direito até chegar agora nesse foco de direito eleitoral, direito constitucional. Bom, desde a faculdade, né, eu já tinha inspiração da minha mãe mesmo. E escolhi ela era dessa área do direito? Ela era do direito, era advogada bastante combativa, quem conheceu, né, a Rose Guerra. E ela sempre me inspirou muito. E aí depois inspirou sempre duas coisas, fazer o direito e a estudar bastante o direito e não parar de estudar. E além disso, me incentivou também a ir para a academia, ser professor também. E dentro da faculdade a gente vai cada vez mais, né, recebendo esse gás novo que a própria juventude vai rejuvenescendo também quem está por lá. Então, é um orgulho muito grande te ver aqui também participando, né, do programa, tendo esse programa espetacular aí e dando oportunidade para a gente poder trazer esse recado às pessoas, né? Isso, porque assim, a nossa ideia é exatamente instrumentalizar as pessoas enquanto cidadãos, sujeitos de direitos, de uma maneira leve, descontraída ao mesmo tempo, porque estamos aqui entre amigos sempre. Exatamente. Pessoas queridas. E como é que foi, por exemplo, para chegar nesse foco de direito constitucional? Sempre quis essa área, sempre gostou? Ou foi questão de oportunidade mesmo quando foi para a área acadêmica? Olha, na realidade, desde a faculdade eu já buscava o direito público, eu gostava muito do direito público, o direito administrativo, o direito constitucional, o direito eleitoral. E depois dessa escolha dentro da faculdade, na profissão também as oportunidades foram surgindo, né? Comecei a trabalhar para alguns municípios, em algumas campanhas eleitorais, e isso foi bastante importante para mim, assim, cada vez mais vai estimulando e você vai se embrenhando cada vez mais e vendo o noticiário, né, as questões que aparecem estão sempre ligadas ao Estado, ligadas às questões de cidadania, é tanto que eu não consigo muito largar nem o direito administrativo, nem o constitucional, nem o eleitoral, fica sempre ali divagando pelos três, né? Não, isso é muito importante porque a gente para perceber que, como o senhor disse do jornal, é algo que está muito próximo da nossa realidade e às vezes a gente não entende o porquê disso tudo, a gente só acha absurdo e sem escrúpulos muitas vezes algumas atitudes. Mas conta um pouquinho pra gente, assim, de uma maneira, né, mais fundamentada, o que gera tanta, não sei, corrupção, se é que tem resposta para isso? Bom, a corrupção no Brasil, muitos buscam causas, às vezes até injustas, sabe, Grazi? Buscam causas antropológicas, dizer que nós fomos fruto de uma miscigenação. Isso é um argumento extremamente preconceituoso e não tem nenhum dado empírico que mostre isso, né? Alguns dizem que a questão ela é até mesmo histórica, porque o Brasil tem poucos anos de vida, enfim, 500 anos de vida não seria suficiente para a população amadurecer, para a civilização amadurecer. Mas, na verdade, quando a gente observa um elemento importante da corrupção no mapa mundial, a gente percebe que o Brasil ele não é o país mais corrupto do mundo e nem é dos mais corruptos, para surpresa de muita gente aí. Muita gente deve imaginar, se você entrar lá na internet e procurar assim, mapa da corrupção mundial, você vai ver que o Brasil não é um dos mais corruptos e também não é o menos corrupto, né? Como Finlândia, Dinamarca, Islândia. A Itália, por exemplo, é muito próxima de nós, né? Um país europeu, um país parlamentarista, e que muitas vezes se coloca o argumento aqui no Brasil, né? Vamos virar parlamentaristas, a gente vai ter um Congresso mais limpo, mais honesto, etc. Não é questão disso. Algo que a gente nota que é comum a todos os países, né, que os índices de corrupção são altos, é a questão da forma de colonização. Não uma colônia de exploração, mas uma vinda da corte para o Brasil foi algo que provocou esse sentimento de que sempre para a gente alcançar alguma coisa, a gente tem que passar por várias etapas, tem que passar por vários processos burocráticos. E ou você é amiga do rei,
né? E aí rei você leia como você quiser, né? Dentro de um estado republicano, que não tem mais rei, né? Ou governador. isso, você é amiga de alguém, né? Essa expressão amigo do rei é para dizer assim, eu sou amigo de alguém que vai me pôr em tal cargo, alguém que vai me conseguir um benefício e etc. Detém algum poder para algo, né? Exatamente. Pra abertura de caminhos. Exatamente. Abertura de caminho, você falou muito bem. Por quê? Porque no Estado, quanto mais burocrático ele é, quanto mais etapas eu tenho que cumprir, sempre vai ter algum facilitador para aquilo ali. Olha, Graziela, você quer conseguir esse alvará na prefeitura? O caminho é esse, é árduo, são 2 anos para você conseguir. Mas eu tenho um caminho mais fácil. Então observe como às vezes as leis ou a criação de várias leis acaba provocando a própria corrupção. Quanto mais garantias eu crio para que o Estado fiscalize, mais existe gente tentando dar a volta pelo circuito ao contrário para alcançar aquele objetivo da maneira E ilícita. no nosso caso, o vulgo jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro. Mas por favor. Que não pode nem ser entendido assim. É porque o brasileiro é corrupto. Isso é muito drástico, né? A gente pode dizer o seguinte, não existe um país de pessoas honestas com governantes corruptos. E nem um país de governantes honestos com população corrupta. Estamos interligados, porque... Somos todos é um interligados sistêmico. porque são representantes. Exatamente. Entendi. E como que funciona essa questão, por exemplo, assim, eu acho que eu vou deixar isso até para o próximo bloco. Eu ia perguntar com relação a esse sistema que a gente tem de parlamentarismo, para que as pessoas entendam como que está constituído o nosso Estado, né? Mas eu vou deixar isso para o próximo, vou continuar rendendo essa questão da corrupção. Mas teria possibilidade, por exemplo, da gente ser menos burocrático e ter alguma solução para isso? Por exemplo, de encurtar esse caminho, em vez de procurar um jeito para isso? Sim. Na verdade, historicamente, nós somos acostumados com leis. O brasileiro gosta de lei. O brasileiro não é como o inglês que gosta dos hábitos, dos costumes, né? Não precisa falar para o inglês, não precisa chegar para o inglês e colocar uma placa na grama dizendo assim, proibido pisar a grama, né? Ele já não pisa porque é normal não pisar a grama, né? No Brasil, não. No Brasil, nós gostamos muito de um código, uma lei. E isso é cultural nosso. A gente sente uma maior segurança com isso daí. A ideia da civil law. O Brasil segue uma civil law, né? Uma tradição em que as leis é que fundamentam o nosso direito. Então, às vezes, alguma coisa não está nem escrita na lei e o judiciário decide, aí todo mundo fala assim, nossa, mas ele tomou uma decisão que não está na lei, como é que pode isso? Na realidade, a corrupção ela é analisada basicamente em 3 aspectos. O primeiro aspecto da corrupção, que as pessoas costumam dizer, é que a corrupção ela é algo endêmico. O segundo é que ela é algo sistêmico. Ou seja, vamos começar pelo sistêmico. O sistema que existe favorece a corrupção. Quero dizer, o que já está instalado, a forma que o Congresso Nacional trata o presidente da República e que o Judiciário, pela Constituição, tem como atuar sobre os dois, esse sistema já propicia a corrupção. Porque, veja bem, para você conseguir prender um parlamentar, somente em flagrante de crime inafiançável. Ou seja, tem que estar com a boca na botija. Não adianta esse parlamentar estar com todas as evidências, estar encalacrado, acharem milhões de reais dentro do apartamento dele, porque isso não é suficiente para prender. Ou seja, o sistema já é montado pela própria raposa que toma conta do galinheiro. Então eu vou deixar para a gente poder entender sobre o endêmico e o próximo no outro bloco, porque a gente já esgotou o tempo, tá tão gostoso, mas fica aí com a gente. Estamos de volta com o programa Viver Direito com o professor Arthur Magno Silva Guerra, que é professor universitário, doutor em Direito, advogado, e estamos conversando sobre um pouco dos aspectos da corrupção. Aí eu vou deixar para ele dizer esses 3 aspectos, a gente falou de um deles, que é o sistêmico, vamos entrar nos outros 2. Muito bem. Então, as pessoas costumam parar nesse tipo de corrupção, da análise da corrupção. Mas tem um outro que é o endêmico, né? Está muito na moda falar que a corrupção é uma endemia, ou seja, que as pessoas, em geral, já têm como uma doença espalhada pela sociedade essa noção de corrupção. E essa corrupção vai desde ali a população em geral, que no seu dia a dia, o aluno que cola na escola, que não era o seu caso, né? Não, você nem deixava. Exatamente. Brincadeira, não é meu caso. Esse programa chama Viver Direito, gente. Não poderia ser contraditório assim, né? Tem também aquele que não quer pagar a multa de trânsito, né? A notificação do guarda vai lá e dá um suborno. Aquele que vê um troco errado e não devolve para o caixa. Enfim,
essa corrupção pequenininha... Vira na hora do trânsito, vira na placa que não pode, Exatamente. faz uma voltinha ali na rotatória, O simples uso do celular ao volante, desde que ninguém esteja te olhando, né, a pessoa, pela sua moral interna, ela acaba fazendo. Né? Isso é uma forma de corrompimento das regras. Né? Até grandes corrupções que a gente vê empresários fraudando licitações, etc. Tudo isso acaba se tornando algo interno e que extravasa. Mas tem um aspecto da corrupção que poucas vezes é analisado, né, pelo cotidiano é analisado, que é o aspecto sindrômico. A corrupção é uma síndrome. Por quê? Porque muitas vezes o empresário de bem, ele dentro da sociedade, ele encontra a endemia daquele funcionário público, a doença daquele funcionário público que só quer aceitar, ou de um prefeito, por exemplo, que só quer negociar a construção de uma ponte ou a reforma de uma rua se ele receber alguma vantagem. Então é uma síndrome. Como é que posso eu, prefeito, né, vendo que o outro prefeito do lado ganha dinheiro e está ficando rico, eu não ficar? Então, tem algo errado. E aí nasce essa noção de uma síndrome de corrupção em que todo mundo tem que participar e ganhar alguma coisa. A corrupção não vai acabar. Isso que eu ia perguntar, como que a gente vai conseguir acabar com essa síndrome? Não vai acabar. O importante é que a gente consiga reduzir e criar meios de abafamento dessa corrupção. Porque quanto mais abafada, mais cara ela vai ficando e mais difícil ela fica. E Você fala no sentido de uma punição? De punição efetiva, de fiscalização também efetiva e de meios de tratamento da corrupção. Ou seja, porque não adianta a gente ver, por exemplo, que a lei de licitações ou a lei eleitoral é frágil e não fazer nada. Né? A gente pune aqueles que, por exemplo, as empresas que praticaram caixa 2, mas a lei continua a mesma. Então, a gente não percebe uma mudança nisso daí. Na verdade, nós temos que trabalhar os três aspectos em conjunto. Os países que melhoraram os seus índices contra a corrupção, de combate à corrupção, fizeram as três medidas em sequência. Começando pela do sistêmico mesmo. Ao mesmo tempo, todas ao mesmo tempo. A endêmica, por exemplo, não existem tantas propagandas de combate ao racismo, tantas propagandas de valorização da mulher, que são também problemas endêmicos na nossa sociedade. Então começa a transformação do ser, do coração do ser, e isso vem com campanhas de popularização. Tanto que eu vou dar um exemplo bobo, assim, não é bobo na verdade, mas com relação ao cigarro. Isso. Eu tenho feito meu mestrado fora, né, na Argentina, e recebi recentemente pessoas de um instituto que eu sou filiada e credenciada por causa da mediação, que são lá de Portugal, e o pessoal fuma muito e falou comigo, nossa, aqui eu estou ficando constrangida de fumar, porque as pessoas têm olhado de uma maneira torta para mim, sendo que é um consumo muito grande nesses outros países. Mas por quê? A campanha, de certa forma, tem tido efeitos. Isso. E sendo que já foi moda fumar no Brasil. Né? As propagandas de cigarro eram associadas a esporte, associadas inclusive a jogador de futebol, o Gerson, que trouxe lá a ideia de, né, posso falar aqui o nome do cigarro Vila Rica, porque não existe mais, mas o cigarro Vila Rica todo brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. O slogan da propaganda era essa. E ele mostrava que esse cigarro era mais barato, possivelmente devia ser de pior qualidade, muito mais danoso à saúde, mas a ideia do jeitinho brasileiro, se era moda nessa época, com campanhas de conscientização, isso foi deixado de lado. Isso pode acontecer também com a corrupção no Brasil. Muito bom. E para a gente não deixar de resgatar um pouquinho do que a gente falou no primeiro bloco, sobre essa questão do sistema que nós temos também. Como é que funciona o sistema de governo, para as pessoas entenderem? Sim. Você falou que tem muitas pessoas que se espelham no parlamentarismo, né? Por quê? Porque fica parecendo, especialmente depois do impeachment da presidente Dilma, que o legislativo tem um superpoder. E de fato tem. Na hora que um legislativo de Câmara de Vereadores quer derrubar um prefeito, derruba. Porque o prefeito dirigiu bêbado, porque o prefeito chega atrasado no trabalho, porque o prefeito tirou uma foto ousada numa festa. O legislativo municipal faz isso no cotidiano. É muito comum. Eu tenho várias ações em que prefeitos são caçados por essa razão. O que basta? Que se siga o processo certinho, o processo dentro da legalidade, porque o judiciário não interfere no mérito da coisa para saber se tem razão ou não tem razão. Quando isso aconteceu em nível federal, Grazi, o que aconteceu? Contra o presidente, o Legislativo Federal, o Congresso Nacional, fez a mesma coisa. E aí, muito se questiona por quê. Havia motivos suficientes para caçar a presidente ou não? Bom, independente da razão política disso daí, o que fica claro é o seguinte, nós vivemos num sistema presidencialista, em que o presidente tem um mandato de 4 anos,
e aconteça o que acontecer, não é para ele sair. Entretanto, no parlamentarismo, esse que seria o presidente, na verdade, primeiro-ministro, ele pode ser retirado a qualquer momento, a depender de quê? Da mera confiança dos legisladores, do parlamento. Tá? Então, o que se fala no Brasil é que vamos dar oportunidade para o parlamentarismo, que se é para a gente ser sincero e tirar quem está lá conforme a onda e o agrado que essa pessoa faz à população, não vamos ter estabilidade nenhuma no Brasil, né? Verdade. Nós corremos um risco muito grande na nossa democracia atualmente. Nossa, professor, eu agradeço demais, assim, foi mais uma aula que nós tivemos. E eu gostaria que você deixasse algum recado para as pessoas, algum incentivo com relação a essa ideia da corrupção. Se tiver algum recado que você possa dar para as pessoas, alguma motivação, qual que seria? Se as pessoas já estão assistindo esse programa, né, são pessoas que já têm alguma formação importante, que já têm algum tipo de vontade de transformar a sua vida. E por isso mesmo a transformação começa dentro da nossa casa mesmo, dentro da família, dentro dos nossos amigos, não apenas com palavras, mas especialmente com exemplos. É isso que eu queria falar para vocês. Obrigado pelo convite. Agradeço mais uma vez. Obrigado. Mesmo. Até as portas próximas. estão abertas para que o senhor retorne, a gente pense em outros temas, porque é sempre muito importante a gente ter realmente esse canal de levar a cidadania para as pessoas. É uma forma de plantar aí essa questão da solidariedade, a afetividade do nosso Estado democrático. Não é Obrigado. mesmo? Com participação de todos nós, né? Ativa. Então, muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Acompanhe essa série. Vão ter mais 2 programas com 2 professores também muito importantes nessa área do direito, seguindo com essa linha, né, de reforma política e também de legitimidade do nosso Estado. Não deixe de passar na Estilo Modas, sempre com um look lindo para o nosso programa. E no Espaço K, para cuidar dos seus cabelos. Até a próxima!